Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu voltei com uma resenha de um livro que é tabu até hoje, escrito pelo escritor russo Vladimir Nabokov. Esse é o Lolita. Essa edição que eu tenho é da editora Alfaguara. Eu ouvi, na verdade, o audiobook desta edição. Então eu vou comentar com vocês mostrando essa edição, apesar de ter ouvido em audiobook e não lido. Porém, quando eu adquiri esse exemplar físico, eu realmente reli o prefácio que tem aqui no comecinho, escrito pelo, eu não sei, não lembro agora se é o revisor ou editor do livro, e li a parte 1, o começo da parte 1, já da história do livro, para pegar algumas anotações que eu achei importante comentar aqui com vocês. Então vamos lá. Lolita, muitos odeiam este livro, tem pavor, horror, não quer ouvir falar, não quer nem tocar no livro, como se ele tivesse uma doença altamente contagiosa, doença da pedofilia ou algo do gênero. Outros, no entanto, apreciam muito o livro, a história escrita, trazida pelo autor russo Vladimir Nabokov. No entanto, o que ambos têm em comum, tanto os que odeiam quanto os que gostam, apreciam este livro, é o repúdio pelo comportamento do personagem principal. Acho que grande maioria sabe que esse livro trata do tema pedofilia, que é um tema tabu, é um tema polêmico. Eu não vou dizer que seja, pelo menos na cultura, na sociedade brasileira, é sim um crime, na grande maioria das sociedades, dos países, pedofilia é crime, mas é muito comum, a gente tem notícias, tem conhecimento de alguns países árabes, alguns países em regiões específicas da África, algumas culturas em que o casamento entre um homem de 30 e poucos anos pode ocorrer com uma garota de 9, 10, 11 anos e enfim, tantas outras idades aí que a gente tem conhecimento. Então sim, é um tema tabu, eu não vou me referir a ele de outra forma, porque apesar de, para a cultura brasileira, como exemplo, ser algo horrendo de se falar, no geral, no contexto geral, é um tema tabu. Então, eu acho que é um senso comum para quem odeia o livro ou para quem gosta, que essa prática do personagem principal é horrenda, é horrorosa, é repudiada, pelo menos aqui entre nós brasileiros, né? O personagem principal do livro é o Hubert Hubbard, ou ele, como ele se autodenomina, HH. Eu vou me referir com ele com mais frequência como HH, para facilitar um pouquinho, tá? Ele não traz um nome, o seu nome completo como destaque, ele apenas refere-se a si mesmo como Hubert Hubbard. O livro começa de uma forma bem interessante. O personagem principal, que é o próprio HH, ele dá uma pincelada nos acontecimentos da vida dele antes de conhecer a Lolita. Então aqui ele vai contar um pouquinho da infância, do pai, dos momentos em que ele viveu na Rússia, de como foi a educação dele, é bem rápido. Então o assunto da Lolita em si, ela não demora para aparecer no livro. Então logo no começo do livro, uma das histórias que o HH traz pra gente é de uma paixonite que ele teve por uma garota, ainda quando ele também era jovem, que também era um garoto, ele se apaixonou pela Annabel. E essa garota pela qual ele se apaixonou, a Annabel, ela morreu muito jovem. E a memória, a lembrança da Annabel acompanhou ele por muitos anos, até a vida adulta. A gente vê durante os acontecimentos que tem entre ele e a Lolita, de vez em quando a Annabel aparece ali para marcar presença e fazer uma associação com o personagem da Lolita. E o curioso é que quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre o autor, eu descobri que ele realmente teve uma paixonite durante essa mesma fase da infância dele por uma garota que também morreu jovem quando mudou de cidade, não sei se foi doença, alguma coisa assim, pneumonia, que era muito comum na época, enfim, não lembro agora mais.
ele também teve esse acontecimento na vida dele. Então é meio autobiográfica, essa parte ele acaba inserindo aqui na história do livro. Mas essa história ela não aparece à toa. Ela aparece para que nós possamos talvez fazer uma certa ligação na figura da Annabel, criança, jovem, com a Lolita, a ninfeta, que é como o HH acaba denominando, chamando a garota. E ele, a partir desse termo ninfeta, ele acaba traçando o perfil das ninfetas, do que ele chama de ninfeta, né? Eu já vou chegar nesse ponto. Mas só para, voltando a Annabel, só um momentinho, para a gente associar duas coisas. Existem elementos biográficos aqui do Vladimir no livro, a gente não sabe quantos deles existem, né? Mas a presença da Annabel e dessa garota que ele também se apaixonou quando era jovem, criança, nos remete a essa associação. E 2, essa associação, essa paixonite por uma criança, essa imagem que ele teve congelada da criança, da menina virando moça, virando adolescente, mas ainda com muita característica infantil, ela fixa no personagem de uma forma que ele leva isso para a vida adulta. Eu não sei o quanto disso pode ser relevante na parte psicológica do personagem, da pessoa no geral, nós, né, seres humanos, o quanto isso pode influenciar para que haja esse desejo por jovens, garotas, crianças, enfim, o quanto isso é presente na vida de um pedófilo. Mas ok, então vamos voltar para Lolita agora e a figura da ninfeta que é trazida aqui. Eu vou ler para vocês um trechinho em que ele explica o que é a ninfeta, né? Ele deixa bem claro que ninfeta não é toda garota, toda menina, jovem, prestes a se tornar adolescente, não. Ela até pode ter uma faixa etária, mas existem elementos contidos na personalidade, no comportamento que a caracteriza como ninfeta. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem. Agora quero apresentar a seguinte ideia. Entre os 9 e os 14 anos de idade, ocorrem donzelas que, a certos viajantes enfeitiçados, 2 ou mais vezes mais velhos do que elas, revelam sua verdadeira natureza, que não é humana, mas nínfica, isto é, demoníaca. E essas criaturas predestinadas propõem designar como ninfetas. Vamos à definição de ninfeta. Deve-se notar que emprego termos temporais e não espaciais. Na verdade, eu prefiro que o leitor visualize 9 e 14 anos como limite, 2 praias espelhadas com seus rochedos cor-de-rosa. De uma ilha encantada e infestada dessas minhas ninfetas, tendo a toda volta um mar, vasto e nebuloso. Entre esses 2 marcos etários, todas as meninas serão ninfetas? Claro que não. De outro modo, nós que conhecemos os segredos dos viajantes solitários, os adeptos à ninfolopse, teríamos todos enlouquecido há muito tempo. A beleza tampouco é um critério, e a vulgaridade, ou pelo menos o que alguma comunidade definir assim, não prejudica necessariamente certas características misteriosas. A graça fatal, o sortilégio indefinido, volúvel, dilacerante e insidioso que distingue as ninfetas das suas coetâneas. Dentro dos mesmos limites de idade, o número de ninfetas autênticas é marcadamente inferior aos das garotas essencialmente humanas, transitoriamente feias ou simplesmente simpáticas, ou bonitinhas, ou até meigas e atraentes. Meninas comuns, um pouco cheias de corpo, sem formas, de pele fria, com suas barriguinhas e tranças curtas, o que podem ou não transformar-se em adultas de grande beleza. Basta ver as garotas feias e socadas, de meia preta e chapéu branco, que se metamorfoseiam em estonteantes estrelas do cinema. Um homem normal, a quem se entregue a foto de uma turma de meninas de escola ou um grupo de bandeirantes, pedindo-lhe que aponte a mais bonita, não irá necessariamente destacar a ninfeta.
Você precisa ser um artista e um louco, uma criatura de infinita melancolia, com uma bolha no veneno escaldante no baixo ventre e uma chama de volúpia extrema sempre ardendo em sua espinha sutil. Ah, como preciso escolher-se e se esconder, para discernir de imediato por sinais inefáveis o contorno ligeiramente felino do malar, a magreza de uma perna ou um braço coberto de penugem e outras indicações que o desespero, a vergonha e o pranto enternecido me impossibilitam de tabular. O pequeno demônio mortífero, misturado a crianças sadias, ela não é reconhecida pelas demais e tampouco tem consciência de seu fantástico poder. Em resumo, o HH define ninfetas como garotas que aparentemente podem ser consideradas comuns. Elas não têm uma característica física necessariamente igual, elas não têm que ser magras, usando trança, loiras, não, elas não têm um padrãozinho. É o comportamento delas que as diferencia das demais, das que ele acaba considerando crianças seres humanos, enquanto as ninfetas ele denomina-as como demoníacas. Então assim, é meio perverso a coisa aqui. É interessante como o HH tem consciência o tempo todo aqui de que tudo que ele faz com a Lolita, tudo que ocorre, a forma como ele pensa em relação a essas crianças é errada. Então, em nenhum momento do livro ele se faz de santo. Ele, apesar de explicar quem são as ninfetas, o que elas fazem, o que as diferencia das garotas normais, o tempo todo ele deixa claro que a mentalidade dos homens, ao olhar para essas garotas que são diferentes, é onde está o erro, a perversão. Então, você lê o livro, você não sente pena, compaixão, você não tem empatia pelo personagem. Você entra na mente dele, é uma mente perturbada, sim, óbvio. É uma mente que, apesar de ser muito inteligente, ele é um homem muito inteligente, ele é instruído, ele é manipulador, até um pouco, eu não vou dizer psicopata, mas ele tem assim umas características de psicopatia, porque ele sabe até onde ele pode se envolver. E interessante analisar isso, porque quando ele se envolve com a mãe da Lolita, para se aproximar da Lolita, ele acaba utilizando dessa artimanha do psicopata, ou seja, ele finge que gosta da mãe da Lolita, ele demonstra carinho quando ele sabe que é necessário para convencê-la de que ele realmente gosta dela, enfim, ele sabe manipular toda a situação, o jogo em si. Mas agora deixa eu voltar um pouquinho, eu acabei avançando demais. Então, o livro começa, como eu falei, ele narrando um pouquinho sobre a vida dele antes de conhecer a Lolita, explica quem são as ninfetas e mostra pra gente o interesse que ele tem por esse tipo de garota e como isso ocorre na cabeça dele, que ele sabe que isso é errado, etc, etc. Num determinado momento da vida dele, ele vai para os Estados Unidos. Lá ele procura um quarto para alugar uma casa. Ele acaba visitando a casa da Lolita. Ele nem gosta muito da casa, ele acha brega, ele acha que é num lugar meio desinteressante, mas na hora que ele tá indo embora, ele encontra a Lolita. Então, a figura da Lolita faz com que ele fique na casa e resolva alugar o quarto. E a partir daí, então, começa a saga dele de admiração, contemplação à figura da Lolita e como a garota reage a isso tudo. Aí eu quero fazer uma ressalva. Como é um livro narrado apenas do ponto de vista de um dos personagens, que é o HH, a gente tende a pensar que o que ele está falando é a verdade para ele, mas não significa que é a verdade absoluta. Porque como apenas a gente conhece o ponto de vista dele, do protagonista masculino, a gente não sabe se tudo que ele diz que a Lolita fazia, agia, é verdade ou não, ou até mesmo nem parando para pensar que ele esteja mentindo e revirando a história a favor dele, mas pode ser a forma como ele via
o jeito que a Lolita falava alguma coisa ou um modo de agir. Quando na verdade pode ser que aquilo não fosse bem a forma como ela estava se expressando. Então a gente fica aqui meio alienado ao ponto de vista do HH nessa história. Mas partindo do ponto de vista que a gente tem que acreditar no que o personagem principal, o protagonista, está narrando pra gente, ter a dúvida sim, mas a gente segue a narrativa do ponto de vista dele. Em nenhum momento da história, eu sendo mulher, sendo mais fácil de sentir-me constrangida, violentada ou qualquer outro termo para definir o quanto essa história de pedofilia é agressiva quando uma mulher lê o livro do que quando um homem lê o livro. Mesmo assim eu não me senti indefesa, coitadinha, não. Eu não me senti ameaçada durante a leitura. E interessante que eu percebo que o homem quando lê Lolita é de que sim, os homens realmente sentem repúdio pelo comportamento do Robert Hubert, mas eles conseguem imaginar as descrições que o autor, que o personagem fala da Lolita com a sensualidade que o HH tem ao ver o comportamento, ouvir o que ela fala. E que nós, mulheres, não conseguimos observar. Então, isso é interessante. O homem, quando lê Lolita, ele tem uma visão um pouco diferente de quando uma mulher lê Lolita. Mas, ao mesmo tempo, os dois vão chegar a um denominador comum, que é o repúdio ao comportamento adotado aqui pelo personagem principal. Acho que esse é um dos motivos que torna esse livro tão difícil de conversar, tão difícil de ser resenhado, de ser discutido. Tem muitos outros pontos aqui que eu não vou poder falar com vocês, ou porque fogem à minha compreensão, ou eu não captei numa primeira leitura o livro, mas cada um acaba, quando lê, captando, percebendo uma nuance ou outra que pode ser diferente de uma outra pessoa quando lê. Talvez alguma coisa do que eu tenha falado até agora aqui tenha sido novidade para você. Talvez eu assista um vídeo ou leia uma resenha que me mostre algum ponto que eu não tinha percebido até então em relação a essa história. Mas o que eu quero ressaltar aqui, de uma forma muito, muito gritante, é que este não é um livro pornográfico. Esse não é um livro vulgar. Ele é um livro que conta uma história que causa repúdio, que é uma história que é tabu, de uma forma chocante, porque a gente está vendo do ponto de vista do pedófilo, mas ao mesmo tempo ele tem a sutileza, ele tem a noção de que a história por si só ela é tão absurda, tão constrangedora, causa tanta indignação que ele não entra em detalhes em relação à forma como ele tocou, a forma como o contato íntimo ocorre de uma forma mais íntima. Ele dá uma pincelada por cima, a gente tem ideia do que acontece. Ele para no momento em que ele tem que parar, porque por si só, como eu falei, já é algo muito chocante, algo muito constrangedor, de muito repúdio. É quando você pensa que a história já aconteceu coisas horríveis, que ele já demonstrou tudo a capacidade ruim que ele tem, o que ele pode fazer com a Lolita, a história piora um pouquinho mais, porque tem um acontecimento aí que eu não vou falar para não ser um spoiler, que o leva a passar 2 anos viajando com a Lolita de carro pelos Estados Unidos. Então eles acabam saindo para conhecer os Estados Unidos. A Lolita escolhe vários lugares, há um consenso aí entre eles e eles passam 2 anos viajando. E nesses 2 anos ele acaba conhecendo um pouco mais da Lolita, quem é, as reações dela, o comportamento dela. Claro que nesse ponto, como há um contato íntimo maior entre os dois, já que só os dois estão viajando, a coisa tende a ficar um pouco mais pesada. Mas lembre que eu falei, não tem vulgaridade, não tem pornografia no livro. Ele vai narrar até onde eu preciso para você entender o que aconteceu. Mas essa parte tende a ficar mais pesada, com certeza.
No entanto, a gente acaba percebendo que a Lolita, pelo menos do ponto de vista narrado pelo HH, ela também não é lá uma santinha, né? Desde o começo, inclusive, quando ele conhece a Lolita, algumas coisas que ela fala pra ele, a gente percebe aí que há alguma coisa meio que tá entre a brincadeira infantil e uma provocação maliciosa. Claro, em momento algum, não me interpretem mal. Eu não estou dizendo que a Lolita é culpada de alguma forma pelo que acontece com ela durante a história, pelo envolvimento dela com a HH no livro. De jeito nenhum, ela é vítima, tá? Deixo isso bem claro. E a gente vê que há uma provocação, mas também porque ela tá meio condicionada a certas coisas, ela, enfim. Detalhes que você precisa ler para tirar suas conclusões, porque é uma leitura que ela muda a impressão de alguns acontecimentos de leitor para leitor. Então você acaba tendo algumas conclusões diferentes quando você lê pelo conhecimento de vida que você tem, experiência de vida, um momento sentimental que você está vivendo, como está o seu psicológico, o seu emocional, o seu racional, no momento que você lê. Então é um livro assim, que se você lê em diversos momentos da sua vida, você vai perceber que a cada momento ressalta uma característica diferente. Então isso que faz, eu acho que a narrativa deste livro do Nabokov, um dos maiores livros escritos quando se diz respeito a falar de um tema tabu. Ele consegue transmitir tudo isso pra gente, causar repúdio, constrangimento, curiosidade, inquietação, nervosismo de uma forma como se tudo isso que ele relata aqui fosse a maior verdade. Uma característica que eu achei bem interessante do HH, agora não mais voltado à Lolita, é a forma como ele critica, ele avalia o ambiente, as pessoas, o comportamento, a qualidade de uma roupa, de um tecido, enfim, o gosto de uma pessoa, a forma como ela decora a sua casa, como ela se arruma. Ele tem assim uma acidez muito interessante. Então veja bem, ele tem a sua formação refinada, ele cresceu numa família relativamente abastada, ele tem conhecimento do que é bom, do que é de qualidade, do bom gosto, ele sabe o que é brega. Então isso faz com que ele seja muito crítico, mas esse ponto dele ser crítico, por ele ser muito reservado, ele guarda para si. Mas aqui, como a gente entra na mente do personagem, a gente acaba compartilhando das ideias. Então isso deixa a leitura muito mais rica, né? Assim, eu preciso nem dizer que eu amei ter lido esse livro. É claro, mais uma vez eu digo que a história assim, de pedofilia, ela é muito forte e ela é triste, né? Ela causa repúdio em quem lê. Mas isso não foi demérito para a qualidade de narrativa apresentada aqui pelo Nabokov. Foi o primeiro livro que eu li do autor e eu já quero ler tudo que ele escreveu. Seja contos, romances, qualquer coisa. Porque se ele tiver 50% da capacidade de escrita que ele tem aqui em Lolita, eu tenho certeza que ele vai virar um dos autores favoritos. E uma última coisa que eu gostaria de falar em relação ao livro, sem dar spoilers, é que o tempo todo o HH, ele tem consciência do que ele está fazendo é errado, ele sente culpa pelo que ele está fazendo, principalmente já no final do livro, que o tempo já se passou, ele sabe o quão prejudicial foi a presença dele na vida da Lolita, o que ele fez com a vida da Lolita, que ele estragou a infância e a juventude dela. Ele tem consciência disso, mas assim, ele tinha uma paixão pela Lolita tão extrema, e não uma paixão só sexual. O desejo dele por ela não era só sexual, era uma coisa de alma, de coração. Ele era apaixonado, tanto é que alguns anos depois, quando ele a reencontra, numa situação que eu não vou falar para não ser um spoiler, ele acaba declarando, né, conscientemente, que ele realmente ama a Lolita ainda, que mesmo depois de tudo, mesmo ela já não sendo uma ninfeta, né, se a
já está mais velha, ele ainda a ama, mesmo ela já não tendo as características de ninfeta que ele tanto admira, que ele tem tara, né? Então, mas mesmo assim, acredite em mim, nesse momento você não fica com dó dele. Você entende o que ele passa, mas você não fica com dó dele em nenhum momento. Não dá pra ficar com pena, com dó de um homem que estraga a infância, a adolescência, a vida de uma garota, né? Mas enfim, eu queria dizer apenas que eu amei esse livro, ter lido esse livro. A história, ela é muito mais próxima da vida real do que a gente imagina. Talvez eu ou você não tenha ninguém na família que tenha passado por uma situação parecida, mas a gente sabe que o vizinho pode ter, o fulano pode ter, ciclana pode ter vivido algo semelhante. Então é uma história factível, né? É possível, a gente consegue imaginar. Isso também é um dos motivos que causa mais repúdio. No entanto, ela é trazida aqui de uma forma tão primorosa, de uma forma tão delicada, que faz com que a leitura seja necessária. Se eu tiver que dizer algo desse livro, ele é um livro que precisa ser lido por você em algum momento da sua vida. Talvez você leia uma vez e não queira nunca mais saber. Ok, mas eu acho que vale a pena você pensar, principalmente na forma descrita do autor, tá? Eu acho que o grande trunfo desse livro é a narrativa do que o Nabokov faz. Sendo assim, eu acho que não tem mais nada para falar, falei até demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você leu, o que você pensou, se você ficou curioso para ler. Enfim, comenta aqui embaixo alguma coisa relativa a essa história, a tudo que eu passei aqui para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, que é polêmico, eu sei, é tabu. Então, se você por algum motivo não concordar com as coisas que eu disse, seja gentil e educado na forma de conversar isso comigo aqui nos comentários, tá certo? E, bom, eu espero o comentário de vocês, que acho que vai ser muito bom pra gente discutir um pouquinho desse livro. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.